Não, não. Hoje eu posso pilotar qualquer navegação por 10 Ai, anos, qualquer- por ter sido aprovado na RAIS. Ah, que bom, porque a gente não abre mão de você não, tá? Glória a Deus. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor por esses testemunhos? Eu estou convidando o Espírito Santo para ir comigo fazer a prova também, que eu quero tirar a licença para andar de jet ski. Meu Deus, não, pastor Fabrício, é? Meu Deus, que culto maravilhoso. O primeiro culto do mês para mim é o melhor culto, já falei isso para você. Então já recebe uma palavra profética aí. Que aqui do nosso meio sairão muitos pastores e pastoras que serão enviados pela nação e fora da nação. Quem recebe, diga amém. Se prepare, viu? Que Deus está levantando uma nova geração de homens e mulheres que serão tremendamente usados por Ele. Sem demora, abra a tua Bíblia, por favor, no Salmos 30. Salmos 30. Tem gente que ficou assustado, né? Levantou a mão, falou: você é pastor, já era. Levantou a mão, já conectou. Agora não é a tua vontade, é a vontade do Senhor, é Ele que sabe. Comigo foi assim, com o pastor Fabrício foi assim, né? A gente nem esperava, e quando a gente acordou pastor. Então, se prepara para dormir hoje, um simples mortal, e você vai acordar não sei o que. Eu dormi pastor, acordei apóstolo. Eu estou com medo de dormir e acordar anjo. Meu Deus, Salmos 30. Eu abreviei aqui e está desse jeito aí no telão. Porque a sua ira dura só um momento, diga só um momento. No seu favor está a vida, e o choro pode até durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade: eu não vacilarei jamais. Em outra versão diz assim: porque a sua ira dura apenas uma noite, mas o seu favor dura a vida toda. O choro insiste por uma noite, mas de manhã, diga comigo, manhã. Só quem tem fé, diga manhã. Mas de manhã irrompe a alegria. É baseado nessa divisa, nesse texto, que a palavra profética veio em nossa direção. Pai, eu quero te glorificar por cada testemunho. Eu quero te agradecer por cada vida que viveu no mês de junho as tuas palavras proféticas. Nós estamos reunidos aqui como igreja. Alguns estão participando pela internet, mas todos nós estamos munidos de fé, de esperança, de expectativa, porque cremos no Senhor. Nos abençoa em tudo, e nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Se você crê de verdade, diga amém e dê um aplauso lindo a Jesus. Eu quero compartilhar com você brevemente algumas coisas sobre esse texto, que diz respeito à palavra profética desse mês de julho. Não se sabe ao certo qual era a crise que o salmista estava vivendo quando ele escreveu esse salmo. Eu sei que você sabe que o salmista aqui é Davi, muito bem, o grande rei Davi. Não se sabe qual era a crise que havia se estabelecido na sua vida quando ele escreveu esse salmo, o que ele estava enfrentando. Mas esse salmo deixa algumas pistas que vão nos nortear o que é que Davi estava vivendo. Muitos estudiosos colocam essa crise de Davi, onde ele escreveu o Salmo 30, lá no 2 Samuel, capítulo 24, e também 1 Crônicas 21. Que aconteceu o quê? Foi quando Davi, movido por orgulho, diga orgulho, movido por soberba, por autoconfiança demais, ele ordenou que se fizesse um recenseamento sobre o exército de Israel. Ele estava tão confiante no poderio bélico e de soldados que ele tinha, que ele resolveu fazer um recenseamento sem Deus mandar. Nesse momento em que ele estava cheio de autoconfiança, achando que ele poderia fazer e acontecer, Davi confiou mais no tamanho do exército que ele tinha do que no próprio Deus.
E aí o Senhor permitiu, sabe o quê? Um juízo sobre todo Israel. A Bíblia conta que mais de 70 mil soldados, mais de 70 mil homens morreram nas batalhas. E aí, por conta disso, Davi ficou profundamente quebrantado, desolado. E ele clama por misericórdia divina. Aí aparece o Salmo 30. Ele não foi escrito por alguém que ouviu falar de longe sobre sofrimento, sobre dor, sobre angústia. Esse Salmo 30 foi escrito pelo rei Davi, que ele próprio experimentou a dor, e talvez nós tenhamos pessoas aqui que também estão experimentando dessa mesma dor, desse mesmo sofrimento, sendo disciplinado, tendo a necessidade de ser restaurado, tendo a expectativa do favor de Deus se estabelecer. Irmãos, nós precisamos entender que o grande rei Davi, ele compreendeu algo muito importante, e que por vezes eu e você demoramos para aprender. E esse Salmo 30 traz algumas explicações. As estações mudam, os tempos mudam, as crises mudam, mas Deus permanece o mesmo. Você pode dizer glória a Deus e dar mais um aplauso ao Senhor? Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que aquilo que você está passando vai passar, porque as estações mudam. Nós não vivemos a mesma estação todo dia, toda hora, todo mês. Elas mudam. E eu achei interessante que domingo eu preguei sobre isso. Uma nova estação, um novo tempo. E existe um novo decreto. A palavra noite, aqui no Salmo 30, que lá no hebraico, na raiz da palavra, não significa simplesmente ausência de luz. Porque à noite a gente sai aí fora, se não tiver nenhum poste aceso, vai estar uma escuridão. Mas nós precisamos entender o que é que o salmista quis dizer. E quando ele profere aqui a palavra noite, não significa simplesmente ausência de luz, mas significa períodos de incerteza, tempos com medo, crises de espera e aparentemente um silêncio. E talvez você esteja vivendo uma noite na sua vida, uma noite de medo, uma noite de insegurança, uma noite de expectativa. E essa noite não quer dizer simplesmente algumas horas, mas a noite aqui significa estações. Você pode estar vivendo uma estação de dor profunda, mas esse mesmo salmo, além da palavra noite, também traz uma palavra, manhã. Repita comigo, manhã. E manhã, também no hebraico, carrega uma ideia diferente de somente a presença de luz. Manhã aqui, na raiz da palavra, significa visitação, inspeção divina e início de um novo ciclo. O que eu quero que você entenda é que hoje começa, se estabelece uma nova estação, um novo tempo sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa casa. Só quem recebe, diga aleluia, o mais alto que você pode, e ofereça o melhor aplauso ao Senhor. Irmãos, o culto do dia primeiro não é para qualquer crente. É para crente como eu e você, que geramos no mundo espiritual algo profético que vai acontecer. Não é para qualquer pessoa, é para quem tem fé. Olha para o irmão que está ao seu lado e pergunta para ele, você tem fé? Se ele falar que não, dá um tapa nele, gere fé nele. O decreto, irmãos, para esse mês de julho, decreto profético, é que Deus está encerrando um ciclo, uma estação, um tempo, uma crise na minha e na sua vida. Crises essas, ciclos, temporadas, estações que pareciam intermináveis, pareciam que não iam ter fim. E Ele hoje está inaugurando um novo tempo. E esse tempo que Deus está estabelecendo sobre mim, sobre você, é um tempo de favor, de bênção e de revelação. É sobre isso. Esse mês de julho será extraordinário para as nossas vidas, irmãos. Eu quero que você saia daqui com muita expectativa.
Eu quero que você aumente a sua expectativa. Eu quero que você dobre a sua expectativa daquilo que eu e você vamos viver nesse mês de julho. E eu quero compartilhar com vocês rapidamente duas coisas. Primeiro, o que Deus permite como noite aqui, já deu para você entender, é uma temporada, é uma estação, é um período. O que Deus permite como noite, Ele não estabelece como destino. Ou seja, se você vem sofrendo, se você vem passando por deserto, por tempestade, chegou o tempo do fim, porque esse não é o destino que Ele tem para mim e para você. Você pode dizer amém? No verso 5 está dizendo assim, que a sua ira, que a ira do Senhor dura um momento, dura uma estação, dura um período, e no seu favor está a vida. Ou seja, tem favor de Deus sobre nós, irmãos. Existe um favor de Deus sobre nós. E nós precisamos entender algo muito rápido, mas muito básico, para que a gente possa viver o decreto de julho. Davi, nesse salmo que ele escreveu, ele não diz que o sofrimento nunca existirá. Em momento algum você vai ver nesse Salmo 30 que Davi escreveu quando ele estava atravessando uma crise, dizendo que o sofrimento não existe para quem teme a Deus. Você não vê em nenhum momento Davi dizendo a ausência de sofrimento, que o sofrimento, que a dor, que a angústia, que ela nunca vai existir. No Salmo 30 a gente tem uma certeza, que Davi declara que esse prazo, esse tempo, essa estação tem um prazo. Quando tem um prazo, irmãos, é porque tem um início e tem um fim. O que eu quero que você entenda? Para de perpetuar o seu sofrimento. Para de perpetuar a sua dor. Quantos aqui tem Deus como Senhor da sua vida? Diga o amém mais alto que você pode. Pois se o Senhor é Deus sobre a tua vida, é Ele que está emitindo um decreto do fim do ciclo de dor, fim do ciclo de desespero, de angústia, de sofrimento, porque é o Senhor que está emitindo esse decreto, não somos nós. Mas se nós somos servos do Deus Altíssimo, chegou o tempo da alegria, da bênção. Ele está preparando algo novo na minha e na sua direção. Você pode aplaudir o Senhor com alegria, em nome de Jesus. Eu tenho buscado muita informação, para que eu possa trazer também conteúdo para você. A palavra que em hebraico, momento, significa um breve instante. E no português também, não é perpétuo, é por algum tempo. Já a palavra favor, que no hebraico é ratson, sabe o que descreve? Aprovação, aceitação, benevolência contínua, ou seja, prazer divino sobre as nossas vidas. Em outras palavras, irmãos, o decreto do mês de julho, ele começa dizendo que a dor tem prazo de validade, que o sofrimento é decidido por Deus, que acaba hoje, e que o favor é permanente sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Lembra de Jó? Nós temos exemplos bíblicos. Jó experimentou uma noite. Jó experimentou a noite que o Salmo aqui descreve. A dor, o sofrimento, a angústia pode durar uma noite, um período, uma estação. Mas o texto, o livro de Jó revela nas escrituras que a noite dele, durante a noite que ele viveu, ele perdeu seus bens, ele perdeu seus filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu a reputação, ele perdeu os rebanhos, ele perdeu tudo. Irmão, se você pegar Jó, capítulo 1, é só tristeza, dor e sofrimento. Eu falei para vocês, eu estava com o apóstolo Liberato, meu amigo. Ele é muito usado por Deus. E durante a oração, Deus dá um versículo, dá um texto para ele. E aquele texto que Deus revela para ele é profético, porque acontece. Da última vez, penúltima vez que nós oramos juntos, ele virou e falou Jó capítulo 1, e deu alguns versículos. Na hora que ele falou Jó capítulo 1, falou, lascou. É só bucha, é só morte,
é só desgraça, é dizimar. Dito e feito. Naquele ano, naquele período em que foi emitido o decreto de Jó 1, eu perdi minha irmã, perdi meu cunhado, perdi meu sobrinho, logo depois perdi meu pai. Aí eu liguei e falei, muda esse decreto. Eu não estou aguentando mais, eu não tenho mais quem perder. Agora vai chegar a esposa, filhos. E aí nós mudamos esse decreto, porque Deus deu um outro decreto. E o novo decreto que Deus, eu não posso revelar, mas ele já começou a acontecer. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus emite o decreto, não tem jeito. Não é coisa de homens, não são palavras de homens, são palavras dos céus. Você pode glorificar o Senhor, dizer obrigado, Senhor, pela tua vida. Obrigado, Senhor, pela tua vida. Mas o que é mais importante é nós entendermos que Jó também teve uma noite terrível, um período, uma estação horrível, mas logo amanheceu. Logo amanheceu. O que eu e você precisamos sair daqui hoje é que Deus decidiu fazer amanhecer sobre a minha vida, sobre a tua vida, nesse mês de julho, irmãos. O Senhor tornou Jó novamente próspero, fez dele pai novamente, lhe deu o dobro de tudo que ele tinha. Agora observe algo extraordinário. Deus não apenas devolveu para Jó aquilo que ele perdeu, não foi somente aquilo que foi perdido que foi restituído. Deus transformou a dor de Jó numa plataforma, a vida dele foi uma plataforma da manifestação da glória dele. O que eu quero que você entenda é o seguinte: esse decreto emitido na nossa direção não é para que a gente tenha algo, é para que a gente seja a plataforma da manifestação da glória e do milagre do Senhor nas nossas vidas e através das nossas vidas. Não tem a ver com ter, tem a ver com ser. Nesse mês de julho, nós seremos a base onde Deus vai manifestar os milagres deles nas nossas vidas, para usar outras pessoas. Alguém recebe, pode dizer amém e dá um glória a Deus. Pelo amor de Deus, não saia daqui entendendo que a noite que você está vivendo, que a dor, que o sofrimento, que ela é permanente na sua vida. Ei, ninguém aqui nasceu para sofrer, tá bom? Nós não nascemos para sofrer. O sofrimento é uma parte da nossa vida, é uma estação que nós temos que viver, não é um decreto definitivo. Assim como com Jó, ele não viveu a dor definitivamente, porque logo amanheceu na vida dele. Muitos estão ainda nos dias de hoje, mesmo tendo um Deus e servindo a esse Deus maravilhoso, interpretando essa estação de dor e sofrimento como sendo um destino final, ou um destino definitivo. Mas Deus, Ele não permite, presta atenção nisso, Deus não permite que a noite, que é uma estação de sofrimento e dor, se torne uma sepultura definitiva para mim e para a sua vida. E aí eu quero dizer, trazendo para o nosso contexto, que você pode até estar vivendo uma noite ruim financeiramente, você pode até estar vivendo uma noite ruim emocional, você pode até estar vivendo uma noite ruim ministerialmente falando, você pode até estar vivendo uma noite familiar, de relacionamentos terrível, mas Deus está decretando que hoje acaba essa noite, e amanhã é um novo dia, é uma nova estação, é uma nova fase, porque é o Senhor quem decreta isso na nossa direção. Alguém tem fé para celebrar, para glorificar a Deus em nome de Jesus? É tão difícil, porque é tão fácil acreditar, mas se torna tão difícil, porque que a gente quer ver o resultado antes de celebrar. Não é assim que funciona, não é essa a matemática do Senhor. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, que as maiores misericórdias de Deus frequentemente chegam vestidas nas mais profundas aflições, irmãos. Eu quero que você entenda, existe um decreto, existe um Deus, nós só precisamos acreditar e viver. Para de duvidar do Deus que tudo pode.
Pois eu quero profetizar sobre a tua vida, que esse mês de julho, ainda esse mês, você vai compreender que aquilo que parecia ser um abandono da parte de Deus, um esquecimento da parte de Deus, na verdade era uma preparação para você viver, a partir de hoje, uma nova estação na sua história, na sua jornada, porque é o Senhor quem traz esse decreto. Só quem recebe, diga aleluia e dá mais um aplauso ao Senhor, por favor. Então é simples, a noite ela vem, porque nunca disseram para nós que nós não viveríamos, que nós não teríamos que enfrentar. Aliás, irmãos, se tem uma verdade que nós devemos nos lembrar, e que o Senhor nos prometeu, é que nessa vida nós teríamos o quê? Alegrias, vitórias, conquistas. O que é que está explícito? O que é garantido para nós? Que aqui nessa vida nós teríamos noites, noites, noites. Nós teríamos noites, mas depois da noite sempre vem o amanhecer. E o amanhecer do Senhor vem com decretos de bênçãos, de vitórias e de conquistas. Segunda coisa, amanhã de Deus, o dia seguinte, onde amanhã de Deus nasce, onde? Onde a esperança humana termina. A gente acha que porque a gente está na igreja, nós somos os exemplos de pessoas que têm fé. Mas eu ouso dizer que dentro das igrejas são onde as pessoas que menos fé têm, estão dentro. Deus nos trouxe hoje aqui para nós gerarmos fé. Crer num decreto é gerar fé. É nós aceitarmos o decreto e lutarmos por ele. No versículo 5 aí do Salmos 30 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mais uma vez aqui, eu quero ressaltar para você, que esse verbo vem, ele não descreve apenas felicidade. Ele significa, sabe o que? Não é simplesmente quando a manhã, que a alegria vem. Esse vem não é só alegria, não é só satisfação. Na raiz desse verbo, sabe o que significa? Explodir em júbilo. É explodir em júbilo, é você não se conter. Assim como Davi um dia dançou, ele explodiu em júbilo. Ei, irmãos, sabe o que Deus espera de mim e de você? É que eu e você possamos explodir em júbilo, em alegria, em satisfação, em prazer, antes mesmo de ver o decreto acontecer. Isso é ter fé. Porque celebrar quando a coisa acontece é fácil, mas celebrar quando ainda não aconteceu é o que move o coração de Deus na nossa direção. Irmãos, lembra de Lázaro? Lázaro, vem para fora! Lá em João capítulo 11 conta a história. E quando Jesus chega até o sepulcro onde Lázaro foi colocado, o funeral já tinha acontecido, o sepultamento já tinha acontecido, a decomposição do corpo já tinha iniciado. E Marta, a irmã de Lázaro, ela traz uma lógica humana. Ela vira para Jesus e fala o seguinte: ei, Senhor, ele já está fedendo, ele já cheira mal. Sabe o que Marta quis dizer para Jesus com essa frase que está lá no versículo 39? Senhor, ele já cheira mal. Sabe na verdade o que ela quis dizer para Jesus? Ela quis dizer para Jesus: o Senhor chegou atrasado. O Senhor chegou atrasado. Se fosse até 2 dias antes, dava tempo de fazer alguma coisa. Se fosse 1 dia antes, dava tempo de fazer alguma coisa. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Deus, o Deus que eu sirvo e que você serve, Ele não trabalha com a cronologia humana. Ele trabalha dentro da soberania divina. Então não são dias que determinam o milagre, não são horas que determinam o milagre. O que determina o milagre é a graça divina. Você pode dizer amém, dar um glória a Deus, aplaudir o Senhor, fazer alguma coisa.
E aí Jesus simplesmente grita: Lázaro, vem para fora, fedendo mesmo. Vem para fora. Sua irmã disse que eu cheguei atrasado, mas eu estou aqui para dizer: vem para fora. Que talvez seja a mesma coisa que você vivendo a sua situação. Pastor, mas ninguém deu jeito, ninguém resolveu, não consegui, não vai dar, não. Não é no teu tempo, nem no meu, é no tempo dele. E o decreto dele é esse: chega de sofrer, a noite foi, agora é a hora de celebrar amanhã. Você está entendendo? Não seja Marta. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ô Martinha, fora, vai fora. Chama quem está do seu lado aí de Martinha, fala assim: ô Martinha, vaza, vai limpar a casa, vai limpar a casa, vai lavar roupa, vai lavar louça, vai fazer alguma coisa, Martinha. Jesus, quando ele dá esse grito para Lázaro: Lázaro, vem fedendo para fora, ele está estabelecendo um princípio eterno. Sabe qual é esse princípio? Quando Deus decide trazer amanhã sobre as nossas vidas, quando Deus decide mudar a nossa estação, nem a morte pode segurar. A morte não foi capaz de segurar o milagre e o princípio estabelecido. Nada, por pior que você esteja vivendo, é capaz de segurar a bênção e o favor que está na sua direção. Se eu fosse você, eu aplaudia e celebrava ao Senhor em nome de Jesus. É incrível, aqui na igreja você chega querendo filho, você tem filho. Aliás, tem uns irmãozinhos que tem umas carinhas meio de sossegado, mas mandando ver, né? Como que chama a irmã lá que deu testemunho? A Júlia. Cadê a Júlia? Cadê o marido? Fica em pé aí. Fica, só para todo mundo te conhecer, tua minha família. Olha para ele. Você dá alguma coisa? Maior? Dá um aplauso ao Senhor pela vida dele. É isso! É sobre isso! Você está vendo? Pode vir alguma coisa boa. Vai lá! É isso aí mesmo. Irmãos, é incrível. As mulheres vêm para cá com desejo, necessidade de ser mãe, porque toda mulher quer ser mãe. E por anos a fio, não consegue. O milagre aqui, meu amor, não está nas mulheres. Esses homens reconhecem a unção, e aí eles se tornam também. Entende? Eu estou brincando, isso é uma brincadeira. Mas irmãos, Deus derramou uma unção de multiplicação sobre o nosso ministério. Não é normal o que acontece. E também não é normal o que acontece nos casais. Deus tem pressa. Olha para o lado e fala assim: Deus tem pressa. Fala para o teu cônjuge: vamos fazer um filho hoje. Fala. Vocês não. Aliás, vocês têm que brincar mais de PlayStation. Pelo amor de Deus, esses meninos não tem limite. Ontem a Mitty, no meu aniversário, falou: vou fazer um consórcio. Eu falei: para quê? Vou pôr peito. Não, aí não é a parte pior. Aí o outro genro falou assim: pode investir, Rodrigo, vale a pena. Eu falei: vocês não têm vergonha na cara, né? Para o sogro falar um negócio desse. Mas volta para a Bíblia aqui. Irmãos, lembra de Ana? Ana era mãe de quem? Eu sei que você lê a Bíblia, fala mais alto. Vou dar uma dica: a geração do Rodrigo e da Mitty. De quem que ela era mãe? Samuel. Tá vendo o povo da internet? Eles sabem. Ana não podia ter filhos. E ela era afrontada dia e noite, noite e dia, todo dia, toda hora. Penina afrontava Ana. Você não pode, eu sou a gostosona. Você não tem, eu tenho. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Uma noite, Ana estava vivendo. Era a maior tristeza da vida dela, não poder ser mãe. A Bíblia conta que Ana chorou durante anos por conta dessa esterilidade. Mas aí,
a palavra do Senhor diz lá em 1 Samuel capítulo 1, verso 19: o Senhor se lembrou de Ana. Aí você acha que o Senhor te esqueceu? Você acha que você está vivendo uma dor, um sofrimento, uma angústia que parece não ter fim e que parece que o Senhor se esqueceu de você? Ei, esse decreto é para você, irmão. Esse decreto é para você, irmã. Deus não se esqueceu, assim como Deus não se esqueceu de Ana. E a palavra do Senhor diz que o Senhor se lembrou dela. Sabe o que aconteceu? Samuel nasceu, o filho de Ana nasceu, aquela improvável, o filho dela nasceu. Sabe por quê? Porque Deus decidiu transformar as lágrimas de Ana num legado. Sabe o que você está vivendo de dor e sofrimento? Deus vai recolher as suas lágrimas e vai transformar a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia num legado para a posteridade, para as pessoas verem que existe um Deus sobre a tua vida e que Ele faz aquilo que Ele promete. Só quem crê diga aleluia, glória a Deus e aplauda ao Senhor. Você está cansado de esperar a cura, é isso? Você está cansado de esperar a restauração financeira na sua vida? Você está cansado de esperar a restituição familiar? Você está cansado de esperar por um milagre? Você está cansado de esperar por uma resposta? Ei! Assim como Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, é a palavra para você e para mim nessa noite. No relógio de Jesus, Ele nunca, jamais vai chegar atrasado, porque é o tempo dele e o tempo chegou! Ai. Chegou o tempo. Irmão, vou falar uma coisa, se você não tem fé, eu vou ter fé por você. Porque eu vou ver muitos milagres acontecendo nesse mês de julho. Sabe o que Charles Spurgeon disse sobre a noite, sobre o tempo difícil, sobre o tempo de sofrimento? Ele disse o seguinte: que as noites mais escuras, ou seja, os momentos de mais dor, de mais tristeza, as noites mais escuras, produzem as estrelas mais brilhantes. Charles Spurgeon era diferente, né? Eu não coloco Spurgeon como o cara, tá? Porque ele tinha os pecadão dele. Mas ele era inteligente. E ele traz alguns ensinamentos bárbaros. Você está entendendo? Se você traduzir essa frase de Spurgeon para a tua vida, significa o quê? Que as maiores dores, os maiores sofrimentos, as maiores angústias vão se transformar nos milagres mais exuberantes que alguém pode ter. Ou seja, quanto mais sofrimento, mais milagre. Quanto mais dor, mais bênçãos, irmãos. E eu profetizo sobre a tua vida, sabe o quê? Que julho, o mês de julho, será um mês em que você vai ouvir de Deus, chamando pelo seu nome, restaurando os seus sonhos e fazendo acontecer os milagres que Ele prometeu, para que a sua esperança e expectativa sempre esteja nele. Se você crê, diga aleluia e dá um aplauso lindo para Jesus, por favor. Às vezes a noite é longa, irmãos. Às vezes a gente não consegue nem dormir durante a noite. Mas a gente tem a certeza que logo em algumas horas amanhece. Durante a noite a gente tem medo. Durante a noite nós somos inseguros. E por vezes a gente fica ansiando para que logo amanheça. O decreto desse mês de julho veio de uma forma tão gloriosa que eu compartilhei com Samara. É algo que vem direto da boca do Senhor para as nossas vidas. Tem muita gente cansado de esperar, sem expectativa. Pois eu queria desafiar você nesse mês de julho, que começa hoje, a gerar em você uma fé que talvez você nunca teve. Para isso eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Você pode ficar de pé no seu lugar? Em nome de Jesus. Já é um ato profético. Você ficar de pé nesse momento significa que você vai viver em julho o que você não viveu e que você vai fazer em julho o que você nunca fez. Eu quero que você levante as mãos o mais alto que você pode. Levante as mãos o mais alto que você pode. Começa a dizer para o Senhor agora qual é a sua dor, qual é a sua noite, qual é a tua noite. Diga para o Senhor qual é a sua noite. O que você está vivendo de dor, de sofrimento, de angústia.
enquanto nós estivermos adorando, enquanto nós estivermos aqui adorando ao Senhor, Deus vai te visitar, Deus vai visitar você, para estabelecer uma nova manhã sobre a tua vida. Em nome de Jesus, adore ao Senhor agora, adore ao Senhor, em nome de Jesus. Não cesse, não pare, adore ao Senhor, em nome de Jesus. Que coisas, milagres acontecerão, você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão, você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão, você não imagina o que Deus irá fazer. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão, e mesmo assim eu confiarei em ti. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão, e mesmo assim eu confiarei em ti. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão, você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão, você não imagina. A tristeza pode até durar uma noite, mas a certeza é que logo vem amanhã. A tristeza pode ter durado uma estação, mas existe um decreto sobre a minha e sobre a tua vida, de que hoje começa um novo tempo. Você pode olhar para o céu agora e falar com Deus que você crê nessa palavra. Você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu acredito, eu creio, eu tomo para mim essa palavra, eu tomo para mim esse decreto. Eu sei que a tristeza tem durado uma noite, mas eu sei que logo mais amanhã virá sobre a minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, quantos aqui reconhecem, quantos aqui de verdade reconhecem que estão entrando numa nova estação na sua vida? Digam amém. Irmãos, não tem jeito. Quando nós reconhecemos, principalmente nessa palavra profética que diz respeito de uma nova estação, não tem outra maneira de nós respondermos ao Senhor se não for com honra e com gratidão. É honra e gratidão. Dizer que crê é uma coisa, mas manifestar aquilo que se crê é o que faz toda a diferença. O versículo 11 aí, do Salmos 30, diz o seguinte: que Deus mudou, olha o salmista falando, a minha tristeza, o meu pranto, a minha dor, em dança, em júbilo. Irmão, sabe o que significa isso? Ele não ficou feliz, ele celebrou, ele dançou, ele explanou, ele fez algo que ele nunca havia feito. Ou seja, tem que ter ação, tem que ter atitude. Deus transformou o pranto em alegria e ele dançou na presença. Davi, ele não termina esse Salmo 30 apenas feliz por causa de um milagre. Ele termina respondendo a um milagre. Nós temos a tendência só de acreditar, mas nós não temos a tendência de responder a um milagre. Irmãos, entendam uma coisa: toda vez que Deus muda uma estação, Ele espera uma resposta de honra na direção dEle. Sabia disso?
Ô Neto, nós estamos em família, tá? Antes de começar o culto, o Neto falou: pastor, eu preciso de 30 segundos contigo. E ele subiu, e ele falou o seguinte: eu preciso te entregar um presente. Para o senhor pode não representar nada, e eu não estou pedindo nada aqui para mim, tá? Só estou dando um testemunho do que é honra. E ele estava com um envelope, eu falei assim: dízimo você entrega na igreja. Ele falou: não, isso aqui é uma oferta para o sacerdote, porque eu reconheço o que Deus tem feito na sua vida, e eu quero isso para mim também. Ele falou assim: olha, o que tem aqui dentro nem pode representar muito para o senhor, mas para mim representa muito, porque eu sei que os céus vão abrir na minha direção. Agora olha para mim, eu só sou seu pastor, mas quando a gente vem na direção do Senhor, com honra e gratidão, imagina o que Ele pode fazer, irmãos. Não tem limites para aquilo que Deus quer fazer. É claro que eu não falei para ele: Neto, isso aqui é do Senhor, então. Não, eu falei: tá, muito obrigado. E orei por ele, né, Neto? Mas eu trouxe só para você entender que por vezes a gente acredita no milagre, mas a gente não celebra o milagre com resposta. Nunca mais dê dízimo e oferta por obrigação, para cumprir protocolo. Use aquilo que o Senhor tem dado para você, concedido para você, como manifestação de gratidão e celebração. É assim que a gente responde a um milagre. Pastor, mas nem aconteceu. Mas é exatamente assim que funciona. É antes do milagre acontecer e a gente celebrar. É antes da manifestação de uma nova estação é que a gente demonstra. Ei, de verdade, lembra de Noé? Eu falei de Noé no domingo. A primeira atitude de Noé, após ele sair da arca, lembra? Arca, Noé, chuva, dilúvio, tudo inundado. A Bíblia fala que a primeira atitude de Noé, quando ele saiu da arca e pisou em terra, não foi construir uma casa para ele, foi construir um altar de adoração. Sabe o que é isso? Honra e gratidão. Gênesis 8:20. Então Noé construiu um altar ao Senhor. Quer um outro exemplo que eu achei fantástico? Salomão, irmãos, eu sei que você conhece a história, mas não custa relembrar. Logo após ele assumiu o trono de Israel, porque o seu antecessor era ninguém, nada mais, nada menos do que Davi. E naquele período, o tabernáculo, que era o principal altar de adoração, estava em Gibeão. Sabe que todo mundo conhece Salomão porque ele recebeu o que de Deus? Fala mais alto, só para mostrar para o pessoal da internet. Antes de receber um milagre, antes de receber sabedoria, a Bíblia diz, sabe o que Salomão fez? Ele ofertou 1000 holocaustos. Não foi um, não foram 10, não foram 100, 1000 holocaustos. E aí a palavra do Senhor deixa claro, depois dele ofertar, Deus vira para ele e fala assim: Salomão, agora, depois de gratidão e honra, você pode pedir o que você quiser. Não foi o contrário, foi dessa forma. Primeiro Salomão ofereceu, e aí Deus fala: pede-me o que você quiser. E Salomão pediu sabedoria e se tornou o homem mais sábio da terra. Sabe o que eu quero provocar em você? A sua celebração, a sua resposta para o milagre que você ainda não enxergou. Como? Traga uma oferta para o Senhor. Traga uma oferta para o Senhor. Faça como Salomão fez, faça como Noé fez, e eu tenho certeza que Deus vai responder a você na mesma direção. Você pode fechar os teus olhos? Pai, eu quero orar pelos meus irmãos, pedir agora que abra o entendimento deles, que eles possam celebrar antes da estação virar, que eles possam, meu Deus, se encher de júbilo e responder ao milagre sem ele ter acontecido. Que nesse momento, e eu sei que o Senhor não se importa com o valor, mas com a atitude, e que todos nós possamos agir na direção da honra e da gratidão por aquilo que ainda não aconteceu,
mas nós temos a convicção diante desse decreto, que logo mais, amanhã virá sobre as nossas vidas. Que o Senhor abençoe, derramando graça, paz e prosperidade, e acima de tudo, a alegria do Senhor sobre todos aqui que representam os seus lares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem como você nunca veio, celebrando o milagre que ainda você não viu, celebrando a estação que ainda não mudou. Sai do seu lugar, traga a tua oferta, em nome de Jesus. Já andei perdido dentro do meu coração, fui achado